Estamos dando prosseguimento à aula sobre antropologia, a doutrina do homem, a doutrina da humanidade. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho a respeito do valor da humanidade para Deus. Em primeiro lugar, é importante nós notarmos que Deus, ele não precisava ter nos criado. Não havia necessidade dele ter nos criado para que ele se tornasse maior do que ele é. Deus, ele nos criou porque ele quis, de forma deliberada, de forma intencional. E ele nos criou, o fato dele ter nos criado nos indica que nós somos, como humanidade, importantes para Deus. Ainda mais com o conteúdo que nós já vimos nas últimas aulas. Ou seja, fomos criados à imagem e semelhança dele. Ou seja, nós temos um lugar diferenciado em toda a criação. Portanto, Deus ter nos criado indica o fato de que nós somos importantes para Ele. E essa verdade é atestada durante toda a leitura que nós podemos fazer das Escrituras, conforme nós vamos observar. Eu gostaria de começar citando o texto do profeta Jonas, capítulo 4, de 10 a 11. Tenho certeza que vocês vão se recordar da história do profeta, aquela situação em que ele é engolido ali, inclusive pelo peixe, para poder ir pregar lá para Nínive. E diz o seguinte no capítulo 4, 10 a 11. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O que Deus está sinalizando e falando, argumentando aqui com o seu profeta resistente, é que a humanidade, o povo que habita Nínive, tem uma importância drástica para o Senhor, muito superior à importância que o profeta está dando para as pessoas. Por isso, ele compara aqui e fala: olha, você está dando importância para essa planta, mas na verdade as 120.000 pessoas, é com essas que eu estou preocupado, porque elas não estão conseguindo discernir a mão direita da esquerda. Portanto, a pregação, o envio seu como profeta é importante para ele, para Deus. Isso fica evidente aqui nesse texto. Outro texto que vai nos mostrar a importância do ser humano para Deus está lá em Lucas, capítulo 12, versos 6 e 7. O texto diz o seguinte: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Ou seja, aqui o texto sinaliza para nós como o ser humano tem uma importância crucial para o coração de Deus. Os cabelos da cabeça nossa, de toda a humanidade, estão contados. Por isso, nós podemos ter certeza que somos muito mais valorosos do que muitos pardais, como o texto sinaliza. Ou seja, a humanidade tem uma preciosidade para com Deus. O fato de Deus nos ter criado para a sua própria glória determina a resposta correta à pergunta: qual o nosso propósito na vida? Nós podemos entender, como já foi dito na aula anterior, nosso propósito deve ser cumprir a meta para que Deus nos criou, que é glorificá-lo. E, novamente, eu gostaria de aprofundar um pouco mais o que é glorificar a Deus. João, capítulo 10, verso 10, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus, o coração de Deus, a vontade de Deus, o propósito para a nossa vida, para a vida da humanidade, é que a humanidade desfrute de vida plena, de vida em abundância. Não de meia vida, não de uma vida mais ou menos, mas de vida em toda a sua plenitude. É essa a intenção de Deus, é por isso que Deus quer salvar, quer redimir, quer tirar a humanidade do pecado para que ela possa desfrutar, cada um individualmente, da plenitude de vida que existe em Cristo Jesus.
Salmo 16, verso 11, o salmista também sinaliza algo dentro dessa mesma linha de raciocínio. Davi diz a Deus: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Esse texto é um texto maravilhoso que mostra para nós que na presença de Deus, que em Cristo, que no Evangelho, que naquilo que Deus tem como propósito para nós, existe uma intenção de termos plenitude de alegria. Você quer encontrar alegria plena? Você quer encontrar satisfação? Por onde que tem que passar a nossa reflexão? Pela intenção de Deus, que deseja que a humanidade desfrute dessas delícias perpétuas que só existem na presença do nosso Senhor. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Dando continuidade à nossa segunda aula sobre esse assunto tão pertinente, tão relevante e importante para toda a nossa reflexão teológica, nós vamos falar um pouquinho a respeito especificamente da Imago Dei, da imagem de Deus. Como já foi dito, de todas as criaturas que Deus fez, só uma delas, o homem, a humanidade, disse ter sido feita à imagem de Deus. Somente nós, humanos, temos a imagem de Deus refletida no nosso ser. E é importante fazermos a seguinte pergunta: o que isso significa? Quais são as implicações do fato da humanidade ter sido feita à imagem e semelhança de Deus? Quais são as consequências dessa realidade para toda a nossa reflexão teológica? Quais são as consequências dessa realidade para toda a nossa prática pastoral? Qual é a consequência desse fato para a forma como nós, especialmente os cristãos, que já temos contato com o Criador, reestabelecido pela graça de Deus, quais são as consequências de observarmos o mundo no qual vivemos e observarmos que a humanidade, toda ela, é feita à imagem e semelhança de Deus? Podemos usar a seguinte definição: o fato de ser o homem à imagem de Deus significa, em primeiro lugar, que ele tem uma semelhança a Deus. Existe algo de sacro na humanidade que precisa ser considerado com todo o respeito. Em segundo lugar, que a humanidade é representante de Deus aqui na Terra. E isso tem um efeito enorme em toda a nossa reflexão a respeito da humanidade, especialmente a respeito da imagem de Deus. O que a gente consegue perceber a respeito da imagem e semelhança de Deus que há na humanidade é que, embora a queda ela distorce, ela abala a imagem de Deus em nós, ela não destrói por completo a imagem de Deus em nós. Isso fica muito evidente lá em Gênesis, capítulo 9, verso 6, e aqui é só um exemplo de um texto que demonstra essa realidade. O texto diz o seguinte: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Por isso, quando nós vemos lá no Decálogo, não matarás, isso tem uma implicação séria, porque matar um homem é matar a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. E isso que o texto deixa bem evidente, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, quem derramar sangue de homem, pelo homem seu sangue será derramado. A redenção,
é o que provoca a recuperação gradual da imagem de Deus, conforme nós aprendemos lá em soteriologia, na doutrina da salvação. O texto de Colossenses 3, 9 a 10 diz o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Ou seja, o processo salvífico já se iniciou na vida desse que o apóstolo Paulo está descrevendo. E ele continua: o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Ou seja, o processo salvífico, em todas as suas etapas, em todos os seus momentos, ele está buscando retomar adequadamente e plenamente a imagem do Criador no homem que fora distorcida por conta da queda, por conta do pecado. E é interessante a gente perceber que somente na volta de Cristo, aquilo que lá no grego está escrito como parousia, nós teremos a imagem de Deus 100% restabelecida. O texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 49, diz o seguinte: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. O que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui nesse verso, nesse versículo tão fundamental para a compreensão da Imago Dei? Que a Imago Dei, ela só vai ser plenamente recomposta, plena, adequada, de acordo com a semelhança que nós tínhamos antes da queda, somente quando o nosso corpo mortal for revestido dessa incorruptibilidade, ou seja, somente quando Jesus voltar, somente na plenitude dos tempos, somente lá no final, que nós teremos, na verdade, uma imagem de um homem celestial, do homem lá do jardim na pré-queda, completamente reestabelecida pelo nosso Criador. Então aqui estão algumas características, alguns ensinamentos preciosos da nossa reflexão teológica a respeito da imagem de Deus, da Imago Dei.